temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Yeshua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e repartir com os outros, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Essa passagem aqui ela é muito profunda, porque ela é o final do livro de Hebreus e ela faz uma síntese de todo o processo sacrificial que nós encontramos lá nos primeiros capítulos de Levítico. Só que ele faz na ordem inversa. Ele começa falando da questão ali do altar, do sacrifício pelo pecado, e já faz uma comparação com Yeshua. Porque Yeshua, ele resolve toda a parte que nos diz respeito a pecado, transgressão e impureza. Os primeiros versos aqui dessa passagem de Hebreus falam sobre isso. Mas o interessante é que depois ele vai falar sobre um outro tipo de sacrifício, o qual nós devemos continuar fazendo. O sacrifício de Yeshua já foi realizado. Nós não fazemos mais sacrifícios pelo pecado, sacrificando a Deus nos moldes de Levítico, animais, né, o abate de animais para sacrifício pela culpa e pelo pecado. Mas existe um outro tipo de sacrifício, ou melhor, outros tipos de sacrifício, na verdade são 3, como nós vamos ver depois no estudo, que não são sobre o pecado, mas sobre sacrifícios de louvor a Deus, sacrifício de paz, como ele fala no verso 15 e no verso 16, de sacrifícios que Deus se agrada, que sobe como aroma suave. Como ele diz assim, sacrifício de louvor. E não vos esqueçais de fazer o bem e repartir com os outros. Se nós pararmos para analisar, a maior parte dos sacrifícios, que são 5 tipos, 3 deles não se fala de pecado. São sacrifícios pacíficos, são sacrifícios voluntários. Esses são sacrifícios que vocês têm que estar bem com Deus para fazer. Você tem que estar próximo, você já tem que estar no estado de maior proximidade com Deus para poder ofertar esse tipo. Enquanto que o sacrifício pela culpa, pelo pecado, você precisa antes se preparar, né? Ou seja, fazer o seu sacrifício pela culpa e pelo pecado, para se purificar do seu estado de transgressão e impureza, o qual, por intermédio de Yeshua, nós já estamos nesse estado. Mas nós somos chamados, então, a fazer outros tipos de sacrifícios voluntários, sacrifício do tipo Olá, Mincha, Shelamim. Esses tipos de sacrifícios são comparados aqui por Hebreus como as nossas boas obras, as nossas obras de justiça, de caridade, de bondade. Nós não podemos ficar estáticos dentro do reino de Deus. Nós não podemos encarar a nossa vida como uma constante fuga pelo pecado. Não, o pecado não pode fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Pelo contrário, nós devemos andar no caminho de retidão e que as nossas obras sejam um aroma agradável a Deus, como repete lá no livro de Levítico. Isso é muito importante, pois uma parte do processo é o abandono de pecado e a purificação. Mas uma vez purificados, devemos exalar esse bom aroma com esses atos de bondade a fim de estarmos em pazes com Deus. Aliás, o nome do sacrifício número 3, que é dos 5, não à toa é Shelamim, sacrifícios de pazes. Eu convido a vocês a refletir em que posição você está. Será que você está ainda relutando para a fuga do pecado? Ou se você está numa posição mais proativa no reino de Deus, fazendo atos de bondade? Nós seremos julgados por isso também. Pela nossa capacidade de fazer o bem e não apenas ficarmos nos desvencilhando do pecado. Então, reflitam em que nível você está. Se você ainda está relutando contra o pecado ou se você está buscando fazer essas boas obras. Amém?